E aí, pessoal? Hoje chegou o momento da gente falar sobre aquele filme, sim, aquele. Batman e Robin foi lançado em 1997, seguindo o bem-sucedido Batman Eternamente. Ainda seguindo a linha de filme mais aventureiro e colorido, só que dessa vez, diferente do Eternamente, aqui houve um exagero no tom, né? O filme tem como enredo o combate da dupla dinâmica, né, com a gangue do Senhor Frio, e temos também a origem da heroína Batgirl e dos vilões Era Venenosa e Bane. Nesse filme, nós temos mais uma vez uma mudança de intérprete do Batman. O Val Kilmer ele foi substituído porque ele não se dava nada bem com o diretor, né, com o Joel Schumacher. Inclusive, as filmagens de Batman Eternamente foram marcadas, né, por vários desentendimentos entre eles. Então, o Val Kilmer ele foi substituído, né, pelo George Clooney, um ator que estava, né, na época com uma extrema popularidade, né. Eu lembro que na época tinha aquela série lá, né, o ER, que é o Plantão Médico. E eu pessoalmente gosto do Clooney como Bruce Wayne, né? Mas apenas como Bruce Wayne. Eu vejo que o estilo galã dele combina com o bilionário playboy dos quadrinhos, né? Aquele jeitão dele, assim, meio conquistador, né? Eu acho que combina. Mas não tem como gostar do Batman dele, né? Porque o Batman dele é muito brincalhão, sorridente, simpático, né? Nos lembra mais o Batman do desenho dos Super Amigos do que o Batman dos quadrinhos mesmo, né? Então, para mim é um grande ponto negativo esse. Já os atores que fazem o Robin e o Alfred, né, ainda são os mesmos, do Eternamente. Aqui vemos mais uma vez uma mudança completa nos uniformes, veículos e equipamentos dos heróis, além de uma nova Batcaverna também. Se a gente olhar com atenção, percebemos que a primeira roupa que o Batman usa não é mais preta, mas sim é, ela parece azul escuro, né? Azul marinho assim. Só que tem cenas que parecem um cinza escuro, às vezes parece roxo, né? Depende da iluminação, mas dá pra ver que não é preta. Enquanto o Robin tem um traje mais parecido com o do Asa Noturna dos quadrinhos, né? Inclusive aquele R que ele tinha no peito foi substituído pelo aquele símbolo do pássaro vermelho. Ambos ficaram bons na minha opinião, né? Eu acho bastante modernos, né, esses uniformes do Batman e Robin. Eu só não gosto daqueles absurdos mamilos, né? E aqueles closes nas partes, digamos, impróprias dos personagens, né? Aliás, eu esqueci de falar no vídeo anterior, né? Esses closes estranhos que o Joe Schumacher inventava, eu acho algo muito bizarro, né? Algo muito hilário, né, para ter em filmes de heróis assim. Não entendo porque que ele fez esse tipo de coisa. O filme ele começa com a dupla dinâmica, né, o Batman e Robin partindo numa missão, né, para impedir ali um roubo de diamantes, né, em um museu de Gotham. E é aqui que vemos pela primeira vez o vilão Senhor Frio, né, que nesse filme ele é interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. Um ator, né, o Arnold, ele é um ator que eu gosto muito, né, sou fã dos filmes, principalmente os filmes clássicos dele de ação, ficção científica, né. Só que nesse filme ele não deu certo, né, com esse vilão, né, de Mister Freeze. Chega a ser contraditório também, né, aqui provavelmente um furo no roteiro, né, que no filme diz que as emoções dele, né, as emoções do Victor Freeze, elas são inativas devido àquele acidente criogênico, né, que ele sofreu e que causa aquela condição dele precisar ficar sempre com o corpo exposto, né, a uma temperatura abaixo de zero, porque se for uma temperatura normal ele pode morrer, né? Então por conta disso que dizem que as emoções dele meio que por ele ser frio, né, tem esse lance, né, esse duplo sentido, ele ser frio por causa da condição e frio emocionalmente também. Então é como se ele tivesse, no filme diz que é como se ele tivesse as emoções inativas. Só que durante o filme inteiro aparece várias vezes ele rindo, ele com raiva, ele triste. Parece que as emoções dele não estavam, né, assim tão inativas. É nesse filme também que nós vemos a origem da Era Venenosa, né, que é interpretada pela Uma Thurman. A cena de origem da Era, ela causa vergonha alheia crônica para mim, né, até hoje. Enquanto temos também um Bane totalmente bidimensional, né, praticamente só uma máquina de bater e gritar, reduzido ali a um mero capacho, guarda-costas da Era, né? Eu nunca fui muito fã do Bane dos quadrinhos, né? As motivações dele sempre me pareceram muito rasas, mas mesmo assim não justifica esse desastre. Para mim, esses são os dois piores e mais vergonhosos que a gente já viu em filmes de heróis, né? Realmente muito ruim. Nesse filme temos também a origem da Batgirl, né, interpretada pela Alicia Silverstone. Aqui mais uma vez ocorreu aquilo que eu expliquei nos vídeos anteriores, né? Para aproximar os personagens, eles adaptaram a origem da Bárbara. Aqui ela é sobrinha do Alfred, né, e não filha do comissário Gordon.
Eu entendo essa mudança porque isso criou uma ligação maior dela, né, com os heróis, né, uma empatia maior ali, né, meio que ela combinou ali com a Bat-família. Só que eu acho um ponto positivo, né? Mesmo alterando, prefiro a versão original, né? Mas eu vejo como um ponto negativo, né? Porque, na minha opinião, a única forma desse filme ser ainda pior do que ele seria se aquele comissário Gordon patético tivesse mais tempo de tela, né? Aí seria insuportável mesmo esse filme. Os planos dos vilões, né, desse filme, eles também são estranhos, né? Porque se nos 3 filmes anteriores, né, os planos dos vilões pareciam coisa assim de quadrinhos da Era de Prata, aqui o plano do Senhor Frio de congelar a cidade parece coisa daquelas terríveis mega sagas recentes da Marvel, né? Aquela coisa bem grandiosa, exagerada e forçada, feita para querer impressionar, mas que só causa constrangimento, sabe? Nesse estilo. Mas eu gosto da motivação do Frio, né, em só fazer tudo isso que ele faz no filme, né, para salvar a esposa doente dele. Esse dilema do personagem, ele é muito explorado nas animações do Homem-Morcego dos anos 90, né, a série animada do Batman. Se a gente parar para pensar, o Victor Freeze ele não é exatamente um vilão. Ele é apenas um cara ali desesperado, né, que tem uma doença, né, uma condição ali. E também tendo que salvar a vida da esposa dele, né? Eu admito que eu tenho uma certa admiração pelo personagem por isso, porque ele não é movido pela ganância, vingança ou egoísmo, né? Como outros vilões. Ele apenas luta pela pessoa que ele ama, né? Que ele quer ajudar, que ele quer tratar. Então é um bom vilão, né? Pode não ter ficado muito bom o Arnold Schwarzenegger no papel, só que essa motivação do personagem é interessante, é um fator positivo. Aqui um outro problema do filme, né? Aqui mais um possível furo de roteiro também é o fato da Era querer dominar o mundo com plantas mutantes, só que o gelo do Senhor Frio, né, provavelmente mataria todas as plantas, né? Então eu acho que a Era não pensou muito nesse detalhe, né? Gotham City nesse filme ela está mais escura e menos colorida que em Batman Eternamente, né? Só que ela continua com aquelas torres, pontes, estátuas gigantes, né? Mais uma vez temos também aquela tola polícia de Gotham, né, que nesse filme consegue se superar em incompetência, né? Nesse filme eles conseguem passar dos limites. Batman e Robin ele consegue ser ruim de tantas formas, né? É de longe o pior filme do Batman pra mim, né? Ele tem um roteiro bobo, infantil, forçado. Infelizmente não tem como gostar nem um pouco sequer hoje, né? Só que eu admito que da primeira vez que eu assisti esse filme, né? Que foi no ano 2000, né? Eu lembro que eu assisti em VHS no ano 2000, foi já quase 3 anos ali após o filme ser lançado. Porque naquela época eu era um pirralho sem senso crítico algum, né? E eu tinha lido pouquíssimas HQs do Batman. Então, eu só tinha lido umas 2 ou 3, né? Revista mensal ali daquelas de formatinho da Editora Abril. Então eu nunca tinha lido nenhuma graphic novel, então não entendia, assim, o meu conhecimento do Batman era mais o que eu via nos desenhos, né? E bem superficial. Então, por conta disso, meio que quando você é criança, né? Quando você é um pré-adolescente, você curte qualquer... E eu primeiro curtia qualquer coisa, então eu gostava. Só que agora já era, né? Porque a partir da adolescência, assim, uns 3 anos depois, eu já vi que o filme era ruim demais. Então, pessoal, esse filme, ele, como já era esperado, né, ele foi um desastre completo de público, crítica, e ainda arruinou, né, as carreiras do Chris O'Donnell e da Alicia Silverstone, né, infelizmente. Eles conseguiram pouquíssimos papéis depois dessa bomba, né, e infelizmente foram papéis pequenos também, né, então ele, além de envergonhar, né, além desse filme envergonhar e irritar praticamente todos os fãs do Batman, ele ainda conseguiu a proeza de arruinar, né, a carreira de alguns atores envolvidos e de afundar o cinema de super-heróis por um tempo, né? Porque esse filme meio que sepultou, né, aquela época de filmes de heróis. Jogou inclusive a franquia do Batman numa geladeira que durou 8 anos, né? Que só foi mudar em 2005 com Batman Begins. Só que felizmente o nosso herói conseguiu dar a volta por cima depois, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de dar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos nós vamos falar sobre essa volta por cima do Batman, né? Vamos falar finalmente sobre os melhores filmes já feitos sobre o personagem. Então, fiquem de olho, né? Não vão perder. Até a próxima.